Olá, meus amigos, meus queridos seguidores. Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro, para mais uma conversa a respeito dos orixás, a respeito da teologia e da filosofia dos orixás. É importante frisar isso, né? Porque nós não podemos nos ater somente às práticas ou às questões litúrgicas, mas a questão filosófica, o entendimento, o que significam os orixás. Isto se sobrepõe à prática. É muito importante nós termos esta visão e este entendimento, né? E a nossa conversa de hoje é a respeito da relação entre devoto e sacerdote, sacerdote e devoto. Em primeiro lugar, o sacerdote ele tem que ter em mente a prerrogativa de que não cabe a ele julgamento, né? O sacerdote não pode julgar. Essa é a primeira regra para Ifá, né? Os devotos de Ifá, nós não podemos julgar. O sacerdote ele tem que estar na posição de ser o condutor, o transmissor do axé. Portanto, a sua tolerância, a sua paciência tem que estar acima do limite, o comportamento, o polimento do comportamento. Por isso, todo sacerdote precisa muito do axé, da divindade Exu. Tá? Exu é que traz o polimento das virtudes e das qualidades das pessoas. Então, esse sacerdote ele tem que ter este respeito, se fazer respeitar, porque ele vai ser o guardião do segredo, sem julgamento. E o segredo, que segredo? É a história de cada uma das pessoas, não é? Eu conheço todos os meus filhos, conheço todos os devotos, eu sei da história de todos eles, sei das qualidades e defeitos, sei das virtudes, sei das capacidades, de onde cada um deles pode chegar. E isso tudo se dá através da maneira como eu me comporto comigo mesmo, com o meu axé, com o meu sacerdote, com os meus sacerdotes, e é aquilo que eu tento retransmitir, copiar, porque são meus exemplos. Eu tenho exemplos a seguir, que são aqueles que estão acima de mim, que são os meus provedores. E aí, como eu só tenho como exemplo pessoas que estão enquadradas dentro deste conceito, fica muito fácil para mim, porque eu não tenho dificuldade alguma em fazer correções a esse respeito, porque os meus sacerdotes, o meu sacerdote, Baba King, é uma pessoa de comportamento exemplar dentro da casa de orixá e em relação aos seus filhos. O comprometimento, não é, do sacerdote, do meu sacerdote comigo, é o mesmo que eu pratico com os meus filhos. Eu tenho uma escola muito boa e eu me esforço bastante, me empenho bastante em fazer com que esta teoria, este saber, este conhecimento seja aplicado de fato aí na prática, dentro da casa de orixá. E o mínimo que eu posso esperar é o mesmo comportamento dos meus filhos em relação a mim. Então, esta relação, como ela é baseada no respeito e na confiança, fica fácil não sair desse parâmetro, né? Para nós não termos deslizes. Tudo aquilo que está dentro do respeito vai estar bem estabelecido. Qualquer relacionamento, profissional, afetivo, seja ele qual for, tudo que tiver dentro do respeito vai ser bem sucedido, tenho certeza disso. E dentro da casa de orixá, como é um ambiente sagrado, como nós vamos estar lidando com o sagrado, como nós vamos estar lidando com o que as pessoas têm de mais sagrado em sua vida, que é o seu próprio ori. E esse ori é entregue ao sacerdote baseado na confiança que o devoto tem em relação a ele. Então, esta
esta relação, ela não pode ser mediana. Ela não pode ser menos de 100%. Esta relação tem que ser 100% de confiança. Senão ela não vai funcionar, senão ela não vai dar certo. A relação de respeito e de confiança entre o devoto e o sacerdote, ela não pode ser 99%. Ela tem que ser 100%. 100%. Caso contrário, essa relação ela não vai funcionar, não vai dar certo. Então, é uma via, né, de duas mãos aí, né? É o vai e vem. Tanto do sacerdote para o devoto, ele vai ter que inspirar isso no devoto, ele vai ter que inspirar esta confiança, demonstrar esta confiança através das suas atitudes, através da sua postura, através da sua paciência, da sua tolerância, do respeito que ele tem com relação a esse devoto e do devoto para com o sacerdote. O devoto, ele vê no sacerdote o representante dos orixás, o interlocutor, né? Então, por isso ele reverencia, ele bota a sua cabeça no chão para o sacerdote, não para a pessoa do sacerdote, mas para aquilo que ele representa. O que esse sacerdote representa para esta pessoa? Representa os orixás. Então, a reverência que é feita ao sacerdote, ela é uma demonstração desse afeto, desse respeito. E os questionamentos, né, nós não podemos ter, não cabe aqui o questionamento, a orientação do sacerdote para o devoto, ela tem que ser cumprida à risca, uma vez que ele está falando, né, transmitindo a este devoto as palavras de Ifá, os ensinamentos de Ifá. Então, o conhecimento desse sacerdote, a sabedoria dele e a postura dele, somado, né, a proposta dele, do que ele pretende, do que ele quer fazer, isso tudo é que vai fazer com que essa relação funcione plenamente. A relação do sacerdote, ela vai se expandir, o axé, né, à medida do que esse sacerdote tem para oferecer para o seu devoto em termos de axé. E como nós já dissemos anteriormente, aquele questionamento, né, o que está por trás desse sacerdote? Como eu disse, eu copio exemplos, né, dos meus sacerdotes. Então, se você sabe quem é que está por trás desse sacerdote e você vê o comportamento dele e você consegue fazer uma correlação com isso, né? Consegue perceber que este sacerdote espelha aquilo que os mestres dele ensinam para ele, e aí isto fica reforçado, né? Fica mais forte. E é quando esse discípulo se sente seguro. O sacerdote tem que transmitir a segurança para este devoto, para que ele possa saber que ele está copiando, que ele está se espelhando, que ele está fazendo uso dos exemplos deste sacerdote, porque existe uma força, né? Existe uma grandeza por trás dele. Então, se nós somos representantes dos orixás, se o sacerdote é o interlocutor, tudo isso faz com que esse respeito, né, esta situação se dê de uma forma muito mais abrangente. A confiança do devoto de trazer os seus problemas, de trazer as suas dificuldades, de trazer as suas dúvidas, do sacerdote poder transmitir a palavra de Fá, trazer os aconselhamentos dos orixás para a vida desta pessoa. Então, é uma relação sagrada, tão sagrada quanto os assentamentos, tão sagrada quanto o nome e as palavras que se referem a esses orixás, a estas divindades, né?
O papel do sacerdote é dar o valor certo às palavras e aos ensinamentos dele, tá? E tudo isso tem que estar relacionado a um autocontrole muito grande. O sacerdote não pode ser desequilibrado, ele não pode perder a paciência, ele não pode perder o nível de tolerância dele, porque ele tem que compreender as limitações destas pessoas. Se todo mundo fosse bom, ninguém procuraria o sacerdote, ninguém procuraria o melhor. Se você sabe fazer tudo na sua vida, se você tem conhecimento de tudo, por que você vai precisar de um profissional? Nós vamos atrás, né? Nós vamos em busca de um médico, de um engenheiro, de um advogado, de alguém que tem um conhecimento maior do que o seu, que pode ser útil nas suas necessidades, nas suas deficiências. Todo mundo é pobre do que não tem, certo? Então, as palavras desse sacerdote, elas têm que estar dentro do equilíbrio e dentro com um conteúdo suficiente para esclarecer todas as suas dúvidas, para tirar esclarecer todos os seus questionamentos, além de ser o seu exemplo de conduta. Então, nós já falamos bastante sobre este aspecto na questão quando nós tratamos do assunto da escolha da casa de axé, da escolha do seu sacerdote. E aí esta relação de respeito, ela tem que estar em correspondência com essa escolha. Quando você já fez essa escolha, quando você já fez as suas avaliações, então essa escolha já está definida, aí você vai corresponder a este sacerdote, a tudo aquilo que ele te oferece, tá? E uma coisa muito importante, como nós já dissemos, lidamos com o temperamento das pessoas, e como nós vemos hoje em dia nas relações familiares, muitas vezes a relação de pai e filho, estes papéis se inverterem, né? Nós vemos filhos aconselhando pais, né? Ou filhos xingando, criticando os pais. É uma relação totalmente equivocada. Então, esses papéis não podem se inverter. O sacerdote é o provedor. Então, o papel do filho e o papel do discípulo, o papel do filho em relação ao pai, o papel do discípulo em relação ao sacerdote, tanto que o sacerdote é chamado de babá, de iá, pai e mãe espiritual, né? Por quê? Porque é a família que você escolheu, é a paternidade que você escolheu. A família é uma relação imposta, né? A paternidade lá na família, o pai, a mãe, você nasceu numa família, esta relação foi imposta, não foi por escolha. Agora, o seu sacerdote e a casa de orixá vai ser por escolha. Você vai escolher essa família, não é por imposição. E nem é por mandato. Não tem período determinado. É uma relação que ela deve, em tese, ser inquebrável, né? Então esses papéis não podem se inverter. E aí nós vamos novamente tratar da questão do respeito. Do respeito desta pessoa para com o seu sacerdote. De ouvir, de obedecer, vamos dizer, né? De oferecer a sua disposição a corresponder a todas as expectativas, né, que este sacerdote tem em relação a este discípulo. Eu, no meu papel de sacerdote, a minha torcida é sempre pelo melhor. Então, a minha alegria e a minha satisfação quando eu vejo um devoto bem-sucedido, ela é tão grande quanto a dele. Tem até uma fala, né, na reza de Exu, que diz que Exu está chorando, né, lágrimas de sangue. Ele se compadece com o sofrimento da vítima ao ponto da vítima se amedrontar. Quer dizer, o que quer dizer isso, né? Que Exu ele sofre tanto quanto você no momento da sua aflição,
que você pode até se espantar do quanto ele se compadece, do quanto ele se entrega, do quanto ele percebe e entende o seu sofrimento. O papel do sacerdote tem que ser igual a esta fala de Exu, tanto no sofrimento quanto na alegria e no sucesso. Então o sacerdote, ele tem que vibrar com as suas vitórias. Esse sacerdote, ele não pode querer o que é seu. Cada um tem o seu mérito, cada um tem a sua vitória, cada um tem o seu potencial. O fato de eu ser sacerdote de alguém mais bem-sucedido financeiramente do que eu, não quer dizer nada. Porque eu me alegro com a felicidade e com o sucesso dessa pessoa. Quanto mais próspero for o meu devoto, mais bem reconhecido vai ser o meu trabalho. Porque tem uma música aí, né? Baden Powell lá, não sei se vocês conhecem, o canto de Ossan, né? O homem que diz sou não é. Aquele cara que fala muito de si, que olha muito para si, não é digno de confiança, tá? Quem vai falar de mim são os meus devotos. Quem vai dizer se o meu trabalho é bem feito são os meus devotos. E os meus devotos, eles têm a liberdade total para poder se aproximar de mim, eles têm a confiança total de poder se aproximar de mim, para que eu possa os orientar através da minha palavra. E quanto mais sucesso ele tiver, quanto mais próspero for este devoto, quanto mais bem relacionado ele for, quanto melhor for o relacionamento afetivo dele, quanto melhor for a relação familiar dele, mais bem sucedido eu serei, porque significa que o meu trabalho, ele cumpriu a missão em relação àquela pessoa, às necessidades daquela pessoa. Quanto mais bem resolvido for o meu filho, o meu devoto de Orixá, mais feliz eu vou ficar, porque é a extensão do meu trabalho. Na realidade, muitas vezes, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente promovendo ou fazendo esse devoto enxergar algo que ele já tem e não percebe, e nem sabe que tem. Então, os caminhos de prosperidade desse devoto, os caminhos de felicidade desse devoto, não sou eu que vou dar para ele. Ele é que talvez nem saiba que tem. E eu vou mostrar para ele como que ele pode fazer para chegar até este lugar. Eu vou dizer para você qual é o teu caminho de felicidade. Eu vou dizer para você qual é a postura, qual é o axé que você deve buscar para você ser bem-sucedido no seu casamento, no seu relacionamento. Sou eu que vou dizer para você qual é a postura, o que você deve fazer para você ser bem-sucedido na sua vida profissional. Sou eu que vou te orientar para você fazer bom uso do seu dinheiro, para você fazer bom uso dos seus recursos. E isto vai promover prosperidade e bem-estar. Então esse é o papel do sacerdote. Eu não vou competir com o meu devoto, porque ele tem a estrela dele, eu tenho a minha. Eu sou bem-sucedido, eu sou realizado naquilo que eu faço. Eu estou feliz com aquilo que eu tenho. E eu quero que o meu devoto seja feliz também. Então, quanto mais ele tiver, quanto mais sorte ele tiver, mais feliz eu vou estar. Então, esta relação, ela tem que estar baseada nisso, né? Então, é por isso que o respeito ele vai se construindo e ele vai se elevando cada vez mais. Uma pessoa é respeitada. Como que essa pessoa é respeitada? Quando ela é considerada, quando os feitos dela falam por ela. E é isso que vai fazer com que esta relação devoto-sacerdote seja uma relação saudável, tá? E é para isso que nós buscamos os orixás. Não é saúde? Nós não pedimos saúde para os orixás? A saúde, ela não é a saúde física. Ela é a saúde das minhas relações também. E primordialmente a minha relação com o meu sacerdote. Quanto mais saudável for essa relação, mais eu vou receber. Mais eu vou fazer bom uso dos ensinamentos, das palavras e dos exemplos que o meu sacerdote
pode me dar. E é isso que eu gostaria de passar para vocês com esta transmissão de hoje, tá bom? Agradeço imensamente a todos, agradeço a esta audiência, a esse trabalho. Se eu não me engano, estamos no 11º programa, acho que sim, e já começamos em abril, se eu não me engano, né? Já estamos em junho, então vamos dar continuidade a esse trabalho. Temos vários temas e gostaria de, nas mensagens, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, fazer alguma sugestão, estamos abertos a isso também, porque quanto melhor, quanto mais próximo de você, quanto mais próximo das suas necessidades esse trabalho for, mais bem sucedido ele será, certo? Vamos de novo aí cair no papel do sacerdote, que é o do provedor, do servidor, tá bom? Agradeço a todos vocês, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.